Sejam muito bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live, nessa segunda-feira, com nossos ilustres professores, professor Dr. Heber Campos e Dr. Leandro Lima, para discutirmos um tema que, primeiro, pode ser estranho para alguns aí, porque nem todo mundo sabe o latim, que é Semper Reformanda. Aliás, como as pessoas não sabem, né, quando a gente publicou na semana passada aí o cartaz anunciando a nossa live, alguém colocou lá, pastor, corrija aí que está errado, por causa do latim, né? E é claro que a gente vai explicar a origem do termo e a gente vai falar aí para vocês a respeito desse conceito, dessa ideia, né, que caminha junto com a reforma protestante, que é exatamente esse conceito, essa ideia de que a igreja precisa estar constantemente reformando-se, sendo reformada. E isso, então, é algo que a gente precisa entender bem, até porque essa ideia e esse conceito é muito mal usado por alguns que se intitulam, se dizem reformados, mas que, na verdade, aproveitam do slogan, né, para fazer e promover ou tentar promover mudanças na igreja do Senhor Jesus Cristo e que a descaracterizam. Ela deixa de ser reformada para tornar-se deformada. E isso certamente nós não queremos. Professor Heber, professor Leandro, por favor, deem aí o seu boa noite para os nossos ouvintes e para as pessoas que nos assistem nesse momento. Mais uma vez, é um privilégio estar com vocês, colegas, e falar a vocês que nos veem e nos ouvem. O assunto tem um caráter histórico e um caráter teológico. E nós vamos tentar ajudar as pessoas, vocês, a compreenderem esta frase significativa da teologia reformada. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, é um prazer, uma alegria sempre poder participar com os irmãos, né? Falar sobre assuntos tão importantes, necessários para a nossa fé, a nossa teologia, e como disse o Dr. Heber, esse slogan é um slogan muito conhecido no meio teológico, mas como quase todos os slogans, como diz também Mauro, né? Podem ser bons ou ruins, o mesmo slogan pode ser usado para uma coisa boa e para uma coisa ruim, né? Então, por isso que muitas vezes os slogans não são tão bons, né? Porque a gente imagina que eles sejam claros, porque eles são slogans, mas no final eles acabam complicando mais do que ajudando. Mas há coisas positivas, sem dúvida, e devemos conversar sobre elas. Muito bem, muito obrigado, colegas, pela presença aqui conosco nessa noite, né? Então, nós vamos falar sobre esse tema, e eu queria convidar você, né, que nos assiste, a fazer aí algumas coisas que para nós são coisas importantes. Gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal ou a seguir a nossa página aí no Facebook, para que você seja sempre informado a respeito das coisas que estão acontecendo, dos vídeos que estamos aí colocando no ar e tudo mais. Então, eu convido você a deixar, né, o seu like aqui no vídeo, convido você a se inscrever no canal, deixar um comentário para a gente saber que você está nos acompanhando aí nessa noite, tá bom? Isso é muito importante para nós. Aproveite e também vá conhecer o nosso site do Andrew Jumper, e lá você vai encontrar a nossa revista Fides Reformata. A Fides Reformata é uma revista acadêmica, ela tem 25 anos de publicação ininterrupta, com 2 publicações por ano, e geralmente nós temos aí 6, 7 artigos e resenhas de livros em cada volume desses. Então faz aí, né, a conta, 50 volumes publicados com esse número de artigos, a riqueza teológica que você vai encontrar.
tá bom? E lembre-se de colocar aí nas perguntas, tanto no Facebook quanto no YouTube, deixar a sua pergunta à medida que for possível, nós tentaremos, né, responder as suas perguntas nesse mês, que é o mês da Reforma Protestante, o mês de outubro, e no qual nós estaremos focados, né, todas as segundas-feiras em algum tema referente à reforma protestante, ok? Então, não se esqueça de deixar seu like, fazer aí os rituais, né, das mídias sociais, para que a gente consiga, então, fazer com que a mensagem chegue a mais pessoas. Esse é o nosso alvo, isso é importante, porque nós acreditamos na mensagem que nós temos para transmitir. Muito bem, gente. Então, vamos caminhar aqui, né, para o nosso tema, sempre se reformando, ou originalmente o termo é eclesia reformada sempre, ou semper reformanda, né? A igreja reformada sempre se reformando. Quando, onde, por quem essa expressão apareceu, né? Quando era que ela foi usada? Professor Eber, fala aí para a gente. Não há absoluto consenso sobre quem usou pela primeira vez. Eu obtive duas informações que, no meu entendimento, não são discordantes entre si, mas se completam. Eu li em algum lugar que Gisberto Voetius, vou falar assim para ser mais compreendido, Gisberto Voetius, um teólogo holandês, que ele tenha usado em algum sentido no Sínodo de Dort, em 1618, 1619. Posteriormente, eu li que um outro cara, que era discípulo de Voetius, que ele tenha usado mais intensamente, Van Lodenstein, em 1674, ele usou. Perceba, ele era discípulo de Voetius, que já era vivo no Sínodo de Dort. Então, nos anos subsequentes, Lodenstein, Van Lodenstein, teve contato com ele e foi, de certa forma, discipulado por ele. Então, provavelmente, ele tenha absorvido esta coisa do seu mestre. Ok. Olha, o meu latim está fraco. Alguém aí já me corrigiu que é eclésia e não eclesia, ok? Então, pronto, a primeira correção da noite já está feita aí. Algum comentário, professor Leandro? Olha, eu acho que o comentário que nós fazemos nesse caso, né, mais importante, é porque, em geral, quando nós falamos desses slogans, né, também aqueles outros mais conhecidos ainda, como, né, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, e nós esperamos encontrar esses slogans em Calvino e Lutero, né, óbvio, né, a gente imagina que é só abrir lá qualquer texto de Calvino e Lutero e estará lá o índice, só a Escritura, só a graça, só a fé, e inclusive esse também, Igreja Reformada, sempre se reformando. A frase completa depois ficou, né, segundo a palavra de Deus. Então, Igreja Reformada sempre se reformando segundo a palavra de Deus. Embora essa expressão, segundo a palavra de Deus, só vai aparecer mesmo no século XX, né? Não aparece nos séculos anteriores. Mas o fato é que esses slogans não estão mesmo lá nos reformadores. Os reformadores originais, digamos, os primeiros, né, como Lutero e Calvino, os Zwinglio, os demais. Mas isso faria... o que isso significa, né? Não encontrarmos esses slogans lá nos reformadores, que eles não acreditavam nessas ideias, né? Então, é muito provável que essas ideias estivessem, eles acreditavam sim nelas, né? Especialmente aqueles outros slogans que já estudamos aqui outras vezes, como só a Escritura, só a fé, só a graça. Mas mesmo esse da Igreja Reformada, né, sempre se reformando, penso que Calvino, Lutero, em algum sentido, né, eles
concordariam com a ideia, né? Talvez não com a frase, talvez não formulassem a frase dessa maneira, mas eles entendiam que a igreja precisava sempre buscar, né, ser reformada. Mas, claro, com todos os devidos cuidados, porque, como nós ainda devemos falar nessa live, reformar significa, na verdade, retocar, né? Fazer alguns retoques, né, na doutrina, porque se é para reformar tudo de novo, né, então a própria reforma não teria seu valor, seu papel, né? Então, é sempre importante lembrar que mesmo que esses slogans não estejam lá nos reformadores originais, né, Calvino e Lutero, mas de alguma maneira eles decorrem deles nesse desenvolvimento. Esses autores que o Dr. Eber citou, holandeses, né, eles eram bastante ligados, né, ao movimento puritano. Eles entendiam que o puritanismo, né, britânico era uma espécie de continuação da reforma, porque se purificaria mais, né, a doutrina, a vida, né, o governo da igreja, e eles buscavam essas coisas, a liturgia principalmente, né, e entendiam que a reforma tinha que continuar nesse sentido, né, para melhorar, para purificar ainda mais. Ok. Se eu corretamente entendi de alguma coisa lida, né, principalmente em alguns artigos de George Godfrey, uma das coisas que estava por trás, né, da expressão usada é que a ideia era que essa fosse, na verdade, o desenvolvimento de uma reforma pessoal, né, que os indivíduos eles trabalhassem para que não vivessem aí da letra fria da doutrina, num mero formalismo, né, mas que eles vivessem uma doutrina verdadeira que estava na mente, no coração e aplicada na vida. Agora, como já falado pelos colegas, né, o tema se desenvolveu em cima da ideia da igreja ser reformada ou a igreja se reformar, não é? E aí a pergunta, a expressão semper reformanda se usa apenas com respeito à igreja ou a gente pode acrescentar mais alguma coisa aí que pode ou que deve ser reformada? Mauro, antes de entrar nessa pergunta, eu estou vendo aqui no artigo que você citou do Robert Godfrey, ele fala de umas coisas interessantes que você introduziu e eu quero chegar um pouquinho mais para frente. Como eles eram, como esse Lodenstein, Boécio, eram homens piedosos, então o que eles queriam quando falaram esse slogan, essa frase latina, é que a igreja voltasse a ter uma religião do coração. Eu me lembro, no Antigo Testamento, e você, Mauro, é especialista em Antigo Testamento, havia muito formalismo na igreja do Antigo Testamento, no culto, nas cerimônias. Então, a Bíblia diz, Jesus Cristo diz, esse povo honra-me com os lábios, o coração está longe de mim. É muita formalidade. Então, o perigo do formalismo é subscrever uma doutrina até correta, como os fariseus tinham, mas participar de uma igreja bíblica, uma igreja formal, formalista, culto sem as afeições do coração. Eu acho isso é importante dizer que esses caras que usaram esse termo originalmente na pós-reforma, eles estavam pensando em que a igreja devia ter vida na manifestação cultica, vida na manifestação doutrinária. As pregações doutrinárias deviam expressar piedade cristã. Então, esse ponto é muito importante.
Todavia, deixa-me falar só um pouquinho mais, pegaram essa expressão e usaram indevidamente algumas. Por exemplo, a Igreja Católica não usou a frase corretamente, total, mas ela usou reformanda est, com respeito à sua igreja, para justificar mudanças que foram introduzidas no catolicismo tradicional. Só para ilustrar, coisa bem recente, eu li que a expressão sempre reformanda é o nome de uma organização religiosa nos Estados Unidos que defende a inclusão de gays e lésbicas no ministério pastoral e o casamento homossexual. Esse grupo adotou esse princípio para justificar o princípio mater da reforma, que as igrejas devem mudar a cada geração para se contextualizar as mudanças da sociedade, da cultura e das novas compreensões. E, além disto, e alguns vão brigar comigo aqui, mais recentemente esse lema ressoa distorcido em círculos nossos, em círculos, digamos, do protestantismo histórico, e eles usam esse lema, esse slogan, para justificar mudanças e inovações na Igreja Reformada, que certamente não estão de acordo com o ensino geral das Escrituras, com a toda a Escritura. Então, nós temos que entender que essa mudança tem a ver não com ir para frente, com inovações, mas em tentar voltar às coisas primeiras, à Escritura Sagrada, aos princípios fundamentais da fé. Então, sempre reformanda é um imperativo voltado sempre para a regra de fé e prática, e para a totalidade dele. Muito bom. Agora, vamos aplicando aqui, então, como a pergunta aí, que já está projetada. Isso vale para a igreja, mas aplica-se a mais alguma área? Eu não sei se o Leandro quer falar. Eu posso falar um pouco sobre isso. Como o Eber já disse, né, a frase em si ela é eclésia, então é a igreja reformada sempre se reformando, mas as pessoas fazem parte da igreja, né? Então, se aquilo que eles buscavam lá, os holandeses do Sino de Dort e pós-Sino de Dort, que estavam sim tentando trazer essa visão, digamos, comum também com o puritanismo de Perkins e de outros teólogos, que queriam a pureza doutrinária, a pureza da piedade, né, e a pureza da adoração. Então, veja, se é para sempre estar reformando isso, eu acho que o princípio não era mudar em si mesmo, né, a forma de culto, né, mas sim o modo como as pessoas participam do culto, o modo como as pessoas adoram, o modo como as pessoas consideram a doutrina. Então, o melhor apelo possível que essa frase tem, eu diria, o uso mais benéfico possível que esse slogan possui é justamente aquele que nos leva a uma piedade renovada, né? Ou reformada, sempre se reformando, a uma vida de verdadeira piedade, adoração, né? E de reconhecimento doutrinário. Porque jamais foi a intenção desses que utilizaram no passado, lá, originalmente, nessa frase, jamais foi a ideia de que nós nunca alcançaremos uma igreja bem reformada aqui nesse mundo, então nós temos que estar sempre buscando melhorá-la de alguma maneira. Calvino entendia que foi alcançado, né, que havia sido alcançado um grande nível de reforma nos seus dias. Então, eles jamais achariam que precisava reformar tudo de novo, né? Eles entendiam que era para aprofundar isso, e aprofundar isso significa aplicar, como o Mauro disse, aplicar a vida das pessoas, para que as pessoas sejam cada vez mais reformadas
no sentido de viverem, né, de uma maneira mais completa a fé reformada. Um ponto também que às vezes se fala sobre a fé reformada sempre se reformando, mas esse eu acho que é um uso impróprio, né, da expressão, não aparece dessa maneira. E como já foi dito também, as denominações, né, do século XX, especialmente, quem usou muito essa expressão foi Calbart. Calbart também utilizou demais essa ideia da igreja sempre se reformando, mas com propósitos modernistas, né, obviamente. E depois disso, quase sempre quem utilizou mal. Utilizou para romper com os símbolos de fé, para romper com, né, os padrões doutrinários reformados históricos e, como os irmãos disseram, né, utilizou para criar uma outra coisa que não é uma igreja reformada. O doutor Leandro falou de Calvino. É curioso que ele tem um artigo, um tratado, chamado A Necessidade de Reformar a Igreja. Então, ele se defende de acusadores que diziam que ele queria inovar, fazer coisas diferentes, de certa forma, que destoavam do que até então havia sido feito. Ele disse não, ele não inovou nada. O pensamento dele era restaurar a igreja à sua verdadeira natureza, purificá-la das inovações. Então, nós devemos insistir, e Calvino estava falando teologicamente. Então, a pergunta que é feita só diz respeito à igreja como organização ou litúrgica? Não, diz respeito ao conteúdo daquilo que ela crê. O problema que nós temos na igreja é que reformar é alguma coisa que a gente já viu, mas está lá longe, está lá no 400, 500 anos atrás. Mas o texto, o slogan diz sempre reformanda. Isto é necessário entender que essa reforma não é inovação, repito, não é modernização do conteúdo da fé, mas sim a restauração do entendimento, da compreensão desse conteúdo. E isso implica em olhar para frente, compreendendo o que a relação com Cristo nos legou. Assim, a questão não se impõe com novos métodos, mas sim com velhos métodos que nos faz voltar à palavra, extraindo dela aquilo que de fato ela ensina. A palavra é sempre referência. Isso aqui deve ficar muito claro aqui aos nossos ouvintes. Tá? E eu creio que a igreja tem coisas a serem reformadas. Quando eu falo reformadas de agora em diante, eu me refiro a coisas que fazem com que a doutrina seja melhor entendida, melhor explicada. Então, se houver oportunidade mais para frente, quero mostrar que o nosso sistema teológico reformado não é um sistema fechado. A gente volta a tratar disso depois. Ok. Então, essa nossa questão, né? A igreja precisa estar sempre em reforma, nesse sentido já explicado pelos colegas. Agora, como é que é, então, professor Heber, essa questão da reforma na teologia? A gente pode mudar a doutrina? A gente pode pegar o credo apostólico e alterar? A gente pode pegar a confissão e fazer mudanças na doutrina dela? Lembra bem, o catolicismo romano sempre envolveu um sistema fechado, um sistema irreformável de teologia. Os seus dogmas são irrevogáveis. Isto foi reafirmado na encíclica papal Ecclesia Suam, em 1964.
Mas o sistema reformado de teologia não é um sistema fechado. Ele não reivindica ser algo terminado, completo, irrevogável, irreformável. Não. Há coisas que nós precisamos desenvolver no entendimento da Escritura. E, às vezes, o entendimento da Escritura faz com que algumas coisas da teologia sejam aperfeiçoadas, sejam melhoradas. Eu fiz uma palestra uma vez no encontro da editora Fiel, e eu falei sobre a questão de você ter a Escritura aqui em cima e as confissões aqui embaixo. As confissões são elaborações humanas. As confissões não são absolutamente perfeitas. Então, ela deve estar sempre sob o crivo das Escrituras. Então, nós temos que entender que os nossos credos mais antigos, no século IV, V e VI, e as nossas confissões mais no tempo da Reforma, elas são elaborações muito bem feitas, muito bem estruturadas, de tal forma que não dá para mudar. Agora, para melhorar, dá. Se não der para melhorar, nós viramos católicos da nossa visão doutrinária. Então, a igreja não é mais, ou mesmo a nossa maneira de entender, não é mais sempre reformada. Se ela é fechada. Se ela é irreformável. Então, eu creio que houve desenvolvimento de várias doutrinas e depois, mais tarde, a gente pode tratar um pouquinho disso. Professor Leandro? Então, se a Escritura exige, né, que um credo ou uma confissão tenha algum tipo, eu não diria de reforma naquilo, no credo em si, porque você tem que respeitar aquele documento histórico em si mesmo, né? E não se põe inserções, não se mexe, no meu entendimento, um documento histórico. Mas você pode fazer um outro documento, se você entender que a Bíblia exige isso, né? Então, nesse sentido, né, a teologia não está fechada. Ela pode continuar encontrando aí melhores interpretações, sempre se a Escritura exige, né? Agora, tem que se fazer com calma, né? Muita calma nessa hora. Por quê? Porque nós não podemos simplesmente desconsiderar, né, toda a interpretação dos gigantes, né, do passado sobre os ombros nos quais nós estamos, né, com muita facilidade. Então, a gente tem que, se formos, né, para modificar alguma coisa, nós temos que ter muito consenso, né? Tem que ter muito esse entendimento claro. Então, não se muda drasticamente alguma coisa, né? É preciso respeito pela grandiosidade da tradição, digamos assim, respeito por ela. O que não significa dizer que ela é infalível e inerrante. Somente a Escritura é infalível e inerrante, e se a Escritura, que é infalível e inerrante, exigir com uma interpretação mais moderna, digamos, mas muito consistente, que aquele antigo entendimento seja modificado, ele deve ser modificado, porque é a Escritura que tem a palavra final. Eu concordo com o Leandro, a gente não pode mexer em documento histórico, não temos direito disso. O que nós temos que fazer é analisar o texto dos credos e confissões e olhar de uma maneira inteligente, sábia, de tal forma que possamos acrescentar alguma coisa boa, não ao credo nem à confissão, mas no entendimento daquilo que eles quiseram dizer com as frases e com os parágrafos que eles usaram. Além disso, não dá para mudar radicalmente nada. Vai surgir uma pergunta, provavelmente, relacionada a isso. Já está aí na tela, chefe. Já está aí na tela. A teologia reformada,
deve entender cada vez mais acuradamente a doutrina e deve reproduzi-la mais fielmente do que aconteceu no passado. Qualquer coisa que a teologia encontre no sistema que esteja, de alguma forma, não em plena harmonia com a Escritura, ela deve repensar, ela deve interpretar de maneira que faça mais justiça ao ensino geral das Escrituras. E o doutor Leandro disse, nós temos que muito piedosamente reunir, e eu acho que a igreja não está preparada para fazer isso, pessoalmente. Denominacionalmente, ou a igreja evangélica em geral, não está preparada para trabalhar em reforma de pensamento ainda. Nós temos que pensar, nós temos que refletir, ponderar, a fim de que alguma coisa melhorada possa acontecer. Então, se verdadeiramente nós cremos que os credos reformados, as confissões, concordaram plenamente com a palavra de Deus, ainda que saibamos que eles não são, que eles são incompletos e como toda obra humana falível, sujeito à reafirmação, uma melhora pode acontecer no entendimento da matéria. Agora, nós dificilmente vamos quebrar a estrutura da teologia reformada, porque ela foi muito solidamente construída, muito fortemente, de forma que não dá para qualquer pessoa ou qualquer concílio derrubar. A teologia reformada é muito solidamente formulada. Ela é muito estável. Se nós entendemos que ela é uma exposição, que as nossas confissões são uma exposição fiel à Escritura, e eu creio que são, ainda que não absolutamente perfeita, mas nós podemos esperar que o sistema reformado permaneça basicamente intocado. Agora, há certas coisas que podemos melhorar a formulação, o fraseado, o entendimento de modo geral, né? Então, nós, ministros que estudamos a Escritura, devemos ter coragem de estudar isto, de ponderar sobre várias coisas e passar o nosso entendimento do texto da confissão e não alterar o texto, obviamente. Até porque se a gente der um tiro aí na cabeça do gigante, nós estamos sobre os ombros dele, né? Aí nós vamos ir pro chão. Cair do cavalo. E né, mudança radical, né? O Eber disse uma coisa muito, muito interessante, né? Estável. A teologia reformada é estável. Uma coisa para ser estável, ela tem que ter fundamento sólido, raiz, né? Então não tem como desfazer a raiz, né? Aqui, mudança radical é mudar a raiz, é ir lá no fundo. Não dá para mudar a raiz da fé reformada, por isso ela é estável. Mas a gente faz, acho que o que a gente mais pode fazer até, com alguma liberdade, é traduzir, né? Nós, teólogos modernos, nós somos muitas vezes tradutores, ou seja, a gente traz a teologia reformada à linguagem atual, às discussões atuais, né? Traz ela para a atualidade, isso sim, né? Isso a gente faz com uma certa liberdade. E se precisar fazer alguma modificação mais complicada, aí eu sempre falo, aí tem que haver um consenso da igreja e tudo, mas como os irmãos já disseram, é difícil conseguir isso nos dias atuais, né, com toda a infantilidade, né, da teologia, de uma forma geral, né, dos crentes, mesmo pastores, infantilidade eu digo no sentido teológica mesmo, né, porque se nós formos nos comparar, né, vamos fazer um concílio hoje para discutir teologia, né, e vamos comparar com os teólogos de Westminster que estiveram lá, né? Como a gente vai se comparar com a grandeza teológica deles, né? Então, por isso que eu falo sempre, vamos com calma, né? Muita calma nessa hora. Então, nesse concílio aí que o professor Leandro está propondo, vão aparecer muitos lacradores, né?
que é o que a gente tem hoje, muita gente com pouco conhecimento teológico Mas já e tem já a histórico, frase decisiva, né? e vão aparecer também aqueles que são muito bem preparados, mas que são proponentes dessa chamada reforma radical, que perde o fundamento histórico, né? Eu estou me lembrando aqui, por exemplo, de uma teologia que está crescente, que está sendo bastante publicada aqui agora no Brasil, um pouquinho mais, né, mas crescente, que é a proposta, por exemplo, de N.T. Wright, né, que faz uma proposta de mudança radical da teologia da justificação. Aliás, esse teólogo, ele afirma, né, que a igreja, por 2000 anos, errou na interpretação da Escritura, e que agora ele veio com essa interpretação resolver esse erro. Em tese, no final da história, é isso que a gente vê, né? Então, existem polarizações, né? Isso é importante a gente ter em mente. Um segundo ponto que eu me lembro aqui, queria ressaltar, né, é que essa questão da teologia, não só na base e no fundamento da doutrina, que às vezes a gente precisa crescer na descrição dessa teologia, e cada geração precisa fazer isso, gente. Cada geração refaz isso, e como afirmado pelo professor Leandro, em cima do ombro da geração, dos ombros da geração anterior, né? Lembrando que a nossa geração, ela tem desafios que são particulares e peculiares, que carecem de resposta a partir da formulação teológica sobre a Escritura, porque as perguntas não eram feitas naquela época, né? Há determinados debates que nós temos hoje que simplesmente não existiam quando os credos ou quando as confissões foram estabelecidas historicamente e no passado. Então, nossa geração, ela tem uma santa obrigação de trabalhar a teologia de maneira que a nossa geração a compreenda. E isso não pode e não deve ser desculpa para descaracterização da teologia. E é isso que eu vejo muitas vezes, né? O que a gente vê hoje em dia, muito comum, por exemplo, é a descaracterização de um campo da teologia, que é a eclesiologia. As pessoas dizem, não, em nome da contemporaneização, né, da teologia, eles mudam a essência, a ideia, o conceito de culto, né? Então, isso pode ser algo muito, muito perigoso nesses processos que nós vivemos hoje, né? Muito bem. Antes de continuar aí, deixa eu fazer um anúncio aqui, né, para os nossos ouvintes. Se você quer saber mais, quer estudar com o professor Leandro Lima, com o professor Eber, com os outros professores do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, você pode estudar conosco da sua casa. Você não precisa sair daí, você pode fazer um curso conosco completamente por educação à distância, nessas 4 linhas que estão sendo projetadas aí: teologia sistemática, teologia bíblica, teologia aplicada e missiologia. Eu quero convidar você a acessar o nosso site, está aí embaixo o link, né, para você clicar e chegar lá no nosso site e conhecer os nossos cursos de EAD. Nós estamos começando um curso esses dias agora, né? Talvez dê tempo ainda de você correr e se inscrever, mandar a documentação e começar a estudar com a gente ainda no mês de outubro, tá bom? Então fica aí a dica para você que nos ouve. Quem sabe você pode tornar-se um dos nossos alunos. O que você precisa ter para ingressar nos nossos programas de EAD é um curso superior, um diploma de curso superior em qualquer área do conhecimento, teologia inclusive, mas longe de ser exclusivamente. Qualquer diploma de curso superior, bacharel ou licenciatura, e você pode
se tornar um aluno aqui no Andrew Jumper, tá bom? Então, eu queria deixar essa dica aí para vocês. Vamos lá. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui nas perguntas que a gente tem, não é? Que exemplos, ou que exemplo de reforma a gente pode dar a respeito disso operando no campo da teologia? Professor Eber, pode nos falar um pouquinho sobre isso? Posso. Há uma doutrina na nossa fé reformada que é importantíssima, que é a doutrina da regeneração. E ela tem sido desenvolvida mais recentemente. No tempo da Reforma, a doutrina da regeneração, a palavra grega é palingnesia, ou seja, ser gerado de novo. Essa expressão regeneração não foi usada, no meu entendimento, com muita felicidade por alguns heróis do passado, por gigantes do passado, e eu vou mostrar aqui rapidamente. Recentemente, isto foi melhorado e eu espero que nós tenhamos ideias melhores ainda para compreensão do que palingnesia significa. Por exemplo, nosso grande herói da fé, nosso grande Calvino, ele usou o termo regeneração com um sentido muito mais amplo, significando diversas coisas. Por exemplo, olha o que ele diz, aspas, eu interpreto arrependimento como sendo regeneração, cujo único fim é restaurar em nós a imagem de Deus que havia sido desfigurada e tudo que foi obliterado pela transgressão de Adão. Para nós hoje, arrependimento é uma doutrina diferente e consequente da doutrina da regeneração. Quando alguém é vivificado, é tornado vivo pela ação do Espírito de Deus, então ela é capacitada a crer, capacitada a se arrepender. Mas no tempo da Reforma esse termo foi usado mais num sentido mais lato, mais abrangente. Por exemplo, a Confissão de Fé belga, que foi escrita em, acho que 1561, identifica a regeneração com a vida cristã toda. Olha a terminologia que está no artigo 24. Cremos, aspas, cremos que esta verdadeira fé, produzida no homem pelo ouvir da palavra de Deus e pela obra do Espírito, regenera-o e o faz um novo homem. Aqui está quase que invertida a ordem. A fé resulta na regeneração. Eu vou repetir para você entender. Cremos que a verdadeira fé, produzida no homem pelo ouvir da palavra de Deus e pela obra do Espírito, regenera-o e faz um novo homem. Eu creio que, por falta de estudos na época sobre esse assunto específico, não se deu a conotação devida à palavra usada na Escritura. Então, no decorrer dos anos, e mais recentemente, essa doutrina foi melhorando, foi sendo aperfeiçoada. É nesse sentido que eu entendo que é sempre reformanda. Regeneração é a implantação da vida. Regeneração não é a mesma coisa da conversão, nem é o resultado dela. É a regeneração que causa movimentos da alma em relação a Deus, ou seja, arrependimento, fé, santificação e assim por diante. Então, o ato inicial de Deus na vida do homem é dar-lhe vida, é implantar vida, que é o que palingenesia significa. Regeneração
não é a mesma coisa. Bom, eu nem quero nem entrar, porque vai dar mais problema ainda. Eu tenho tempo de explicar. Mas não é a mesma coisa que vocação eficaz, que é um dos capítulos da Confissão de Fé de Westminster. Então, quando eu falo em mudança, quando eu falo em reforma da fé, da doutrina, eu estou dizendo aperfeiçoamento, o entendimento melhor. E há várias outras doutrinas que podem ser vistas dessa maneira, como sendo desenvolvidas no decorrer da história. Professor Leandro? Eu creio que essas especificações, né, têm sido feitas por vários teólogos reformados modernos. Nós encontramos essas definições sobre o que é regeneração, né, diferenciando do entendimento anterior, né? Então isso é realmente uma amostra de que existe uma atualização doutrinária, teológica, sempre em curso na fé reformada. Isso é bastante positivo, né? Não contradiz o que anteriormente foi estabelecido, mas especifica, desenvolve, né, aprimora. É a nossa função mesmo, tentar sempre aprimorar o entendimento das doutrinas à luz da palavra de Deus. Então, estou de acordo plenamente com o que o Dr. Eber disse. Então, e uma coisa que é muito importante da gente lembrar, né, em todo esse processo, é que quando a gente fala em teologia reformada, a gente tem, primeiro, historicamente, diferentes tradições dentro da teologia reformada, né? Nós somos aqui professores presbiterianos, nós adotamos a Confissão de Fé de Westminster, mas existem outras confissões reformadas. Aliás, nós temos 2 lives anteriores aí, grandes, né, com o professor Eber e o professor Alderi, a respeito de credos e confissões, sua importância. Vai aí na playlist, né, das nossas lives e você vai poder assistir sobre isso. Então, primeira coisa, não existe só uma tradição reformada. E dentro das tradições reformadas, mesmo específicas, você vai encontrar diferentes estudiosos e teólogos que vão defender determinados pontos que diferem dentro da tradição, ou seja, não existe um bloco monolítico de teologia, e eu fico imaginando, né, se os nossos ouvintes aqui pudessem sentar algumas vezes nas nossas mesas de almoço, ou quem sabe nos nossos cafezinhos, né, de vez em quando lá na escola, ou mesmo nas nossas reuniões, e descobrir que a gente debate vários pontos da teologia nos quais nós temos a discordância. E isso é material que a gente trabalha dentro de sala de aula, é material que a gente trabalha em artigos acadêmicos. Em geral, não são coisas que a gente traz para o púlpito, para causar confusão, né? Mas isso é importante de ser entendido, né? Que a gente está estudando teologia, tanto no seu aspecto sistemático, quanto no seu aspecto, ou na sua natureza, da teologia bíblica. E na teologia bíblica, o processo hermenêutico, à medida em que a gente estuda, a gente vai fazendo descobertas. O grande problema dos teólogos, né, contemporâneos é quando eles fazem descobertas nas quais eles tentam negar tudo que já foi dito da teologia. Então, aí a gente percebe que eles estão errados e precisam de, certamente, correção. Mas a gente está sempre percebendo nuances, algumas coisas, né, a gente olha, descobre, a gente acha que fez uma grande descoberta, e aí vai ler os comentaristas históricos, e eles já estavam falando disso há 200, 300, 500, até quase 2000 anos atrás, com os pais da igreja, né? É muito interessante esse processo. Professor Leandro, a igreja reformada nos dias de hoje está passando por uma nova reforma? O que está acontecendo nos nossos dias? Não é tão fácil, né, de cobrir todos os acontecimentos atuais, mas a gente percebe, né, uma tentativa muito boa na Igreja Reformada. Isso já vem acontecendo, eu estou falando principalmente no Brasil, né?
há algumas décadas, né, uma busca pela compreensão, de fato, da fé reformada. Então, agora, não dá para dizer que seja, né, uma reforma naqueles moldes, naqueles padrões lá do século XVI, né, com Lutero, Calvino, mas eu diria assim, é uma descoberta, ou uma redescoberta da fé reformada. Isso tem acontecido dentro da própria igreja reformada, né? Na verdade, começou primeiro com ela, e temos que, inclusive, reconhecer o papel, né, de homens como o próprio Dr. Eber. Dr. Eber é uma das pessoas chaves nessa redescoberta da fé reformada dentro da igreja reformada, né? Quando, há pelo menos 2, 3 décadas, ele, né, foi estudar, foi buscar conhecimento da palavra de Deus fora do Brasil e retornou depois para cá e começou a ensinar nas instituições aqui do país e ajudando, influenciando grandemente, né, muitas pessoas que se formaram em seminários, fizeram mestrados, né, inclusive eu, né, fui aluno dele, acho que Mauro também foi, né, e tivemos a oportunidade de aprendermos, né, lá no começo tudo isso. Então, ele e outros, né, foram instrumentos de Deus para que a própria igreja reformada entendesse o que é ser reformada, né? E isso é um movimento que acaba, né, extrapolando até mesmo para outras denominações. Algum comentário, professor Eber? Não, há muita coisa que dizer, mas eu acho que não dá tempo. Vamos pular. Vamos para frente, então. A vida que corre. Ok, então, aproveitando que a vida corre, deixa eu falar mais um pouquinho aqui sobre os nossos cursos aqui no Andrew Jumper. Além dos nossos cursos de EAD, que eu mencionei anteriormente, nós temos aqui vários programas que são presenciais, mas eu preciso explicar para você o que são os nossos cursos presenciais. Para fazer os cursos presenciais no Andrew Jumper, você não precisa morar em São Paulo, nem gastar muito tempo aqui em São Paulo, porque os nossos cursos são modulares. Você vem a São Paulo 4 vezes por ano, em geral, gasta aqui de segunda até sexta-feira e completa um módulo de estudos presenciais. Depois você vai para casa, vai fazer suas tarefas, vai estudar e fazer uma série de coisas. Mas você não precisa morar aqui. E nós temos esses cursos todos que estão aí projetados. Nós temos nossa especialização em educação cristã, nós temos o nosso curso de revitalização e multiplicação de igrejas. Esse curso está com o processo seletivo aberto, você pode se inscrever para ser aluno no ano que vem. Depois nós temos 3 mestrados, o nosso Magister Artium, que é feito em parceria com o Gordon College nos Estados Unidos, o nosso Magister Divinitatis e o nosso Sacrae Theologia Magister. Então, esses são 3 mestrados. Finalmente, nós temos um doutorado, que é o nosso doutorado ministério, em parceria com o Reformed Theological Seminary em Jackson, no Mississippi. De novo, está aí o link, vai lá no site, dá uma investigada, quem sabe você pode vir estudar conosco aqui no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Vai ser uma alegria receber você aqui para fazer um dos nossos cursos, ok? Muito bem. O reverendo Leandro já passou mais ou menos por essa pergunta, né? Se tem algum tipo de reforma acontecendo hoje no Brasil, né? Então, acho que essa pergunta aí já foi basicamente coberta. A próxima pergunta Mauro, que a gente... Diga, chefe. Mauro, só uma palavrinha. Leandro tocou isso de passagem, mas eu quero falar um pouquinho mais. Está havendo, sim, uma espécie de reavivamento da nossa fé reformada dentro de outros arraiais irmãos nossos, outros arraiais protestantes históricos e mesmo não históricos, que a gente considera pentecostais. E muitos deles têm sido alcançados por essa fé, estão encantados com essa fé, estão se deliciando nas doutrinas da graça, estão se voltando
para as coisas lá do tempo da Reforma. Eles até não usam muito reformada, eles usam doutrinas da Reforma, mas eles estão sendo trazidos. Isso é graça divina. E eu vou falar uma bobagem aqui. Ser crente é graça. Ser reformado é uma graça adicional. E Deus tem dado essa graça a muita gente que tem abraçado a fé nos mais variados redutos do evangelicalismo brasileiro. E eu agradeço a Deus por isso. Muito bem. Então, vamos caminhar aqui para uma última pergunta. Inclusive, ela apareceu aí no nosso chat, que é a pergunta sobre a questão do neocalvinismo ou novo calvinismo. Isso pode ser um avanço em termos de igreja reformada sempre se reformando? É isso que está acontecendo? Inclusive, o professor Leandro escreveu sobre esse tema, né, publicou sobre esse tema, e ele vai nos falar um pouquinho. Tá bom. Eu escrevi um livro, na verdade foi uma dissertação de mestrado sobre o novo calvinismo, né? Aí depois eu incrementei e coloquei um assunto, dentro de um assunto um pouco maior, que eu intitulei, né, O Futuro do Calvinismo, é o nome do livro, né? Onde eu trabalho com os vários movimentos calvinistas desde o século XVIII em diante, que podem ser considerados, né, movimentos de atualização ou não do calvinismo. Então, na verdade, quando a gente fala em neocalvinismo e novo calvinismo, são dois movimentos diferentes, distintos. Porque é clássica, né? Tecnicamente, neocalvinismo é aquele movimento do Kuyper, Bavinck, né? Os teólogos holandeses aí do final do século XIX, início do século XX, principalmente, que vieram falar sobre uma atualização do calvinismo, né? No sentido de que eles tentaram aplicar o conceito de cosmovisão reformada, entendendo que o calvinismo precisava alcançar, né, todas as esferas da existência humana. A gente sabe, Kuyper atuou na política, foi primeiro-ministro da Holanda, a gente sabe que eles incentivaram a criação de universidade, então havia um diálogo com a ciência moderna, com as artes, enfim, com todas as áreas, mas, na verdade, o que eles queriam era apresentar um pacote reformado, né, de ciência, de artes e de todas as demais esferas. Então, eu vejo, sim, o neocalvinismo, apesar de ele também ter, né, seus exageros e suas implicações em algum ponto, né, complicadas, né, basta, inclusive, ver que para onde foi, né, esse movimento neocalvinista na Holanda, ele caminhou para o liberalismo de qualquer maneira, no fim das contas. Talvez seja injusto julgar dessa maneira, porque o próprio calvinismo caminhou para o liberalismo também em muitos lugares, né, especialmente na pós-reforma. Mas a parte boa do neocalvinismo, que pode ser considerada uma atualização da reforma, acho que sim, foi esse entendimento de que a fé reformada é um sistema completo, né, que se aplica a todas as esferas da existência. Já o novo calvinismo, né, que é uma tradução do inglês New Calvinism, já é algo bem da segunda metade, bem do final do século XX, início do século XXI, né? Na verdade, até mais do século XXI mesmo. Esse movimento que, algum tempo atrás, né, foi encabeçado por homens como John Piper, Mark Driscoll, que agora sumiu bastante da mídia, porque teve muitos problemas pessoais, e, né, a gente sabe dessas coisas, e outros, né, citaram na época o reitor do maior seminário batista americano, né, o Albert Mohler, enfim, esses pregadores, né, bastante conhecidos, o maior de todos, certamente John Piper, que são calvinistas, porém eles trazem elementos aí do evangelicalismo moderno, né? E alguns são continuistas e vão defendendo aí atualizações, principalmente litúrgicas, né? Uma roupagem litúrgica mais moderna, é isso que eles buscam e defendem, né? Então, nesse sentido, é discutível, né, se isso é uma atualização do calvinismo, né, ou se isso é uma forma de tornar o calvinismo
mais da moda, por assim dizer, é uma coisa mais acessível ao mundo evangélico moderno. E eu acho que tem coisas positivas no novo calvinismo, né? Claro que tem, mas na época, quando eu escrevi, inclusive, o livro, o Driscoll, ele estava no auge, né? No auge da sua trajetória. E na época, sem saber, né? Mas eu percebia que não estava indo para um caminho bom, né? O modo de abordagem dele. E ele acabou se confirmando depois na prática com todos os problemas que aconteceram. Mas o calvinismo, nesse sentido renovado, é uma realidade, né? E muitos de nós, em algum ponto, podemos até ser chamados de novos calvinistas também, já que a gente está tentando traduzir, né, muitas vezes, o calvinismo antigo, né, para a linguagem atual, para o convívio, para os jovens, né, hoje em dia. Mas com cuidado para não comprometer a árvore inteira. Então, quando eu olho para, né, aquilo que o Driscoll fazia, eu achava perigoso, achava que não era uma boa atualização. Né? Mas outros como Albert Mohler, né, o próprio John Piper, a gente tem bastante admiração por eles, né? E achamos que, em grande medida, eles têm contribuído, né, para a dispersão, né, para a expansão, melhor dizendo, né, do calvinismo nos dias atuais nos Estados Unidos e também no Brasil. Ok, muito bom. Inclusive, professor Leandro, eu acredito que isso aí é tema, né, para a gente ter uma live inteira, não é? Sim, precisa, porque Fazendo aí mais definições, trabalhando mais um pouco os conceitos. Existe, né, um movimento, né, que foi forte nos Estados Unidos e que se espalhou por vários lugares do mundo, né? Os chamados jovens e reformados, né? Que se lançaram aí com muita força, né? Muita literatura, muitas plantações de igreja, muita coisa que, num certo sentido, foi muito boa, muito inspiradora, mas todos os movimentos aí trazem também seus erros, seus enganos, né? Aquelas coisas que precisam de ser bem pensadas, né, melhor estruturadas. Apareceu uma pergunta aqui, aqui, né, eu tenho o pessoal aqui, alguns dos nossos ouvintes aí perguntando, né, se existe reformado stricto sensu e lato sensu, né? E alguém aqui perguntou se quem é Westminster que é reformado estrito sensu, né? E não é. Eu, inclusive, convidei aqui o pessoal para conhecer, né, a WRF, a World Reformed Fellowship, a Fraternidade Reformada Mundial, onde a gente tem lá um grupo, né, de gente do mundo inteiro que se reúne. Eu participei, sou membro do conselho, inclusive, dessa fraternidade, e a fraternidade ela esteve reunida, né, uma comissão teológica durante anos para escrever uma declaração de fé, que é muito bacana, que tem elementos que respondem a questões contemporâneas que as nossas declarações ou confissões de fé históricas não pensaram, porque não era o assunto do momento. Então, vale a pena observar isso, né? Alguém perguntou aqui, vamos ver se alguém se aventura a responder. Há a possibilidade de ser um reformado e não subscrever nenhuma confissão? Quem quer responder isso aí? O Adriano Canuto perguntou. Eu vou me arriscar. Arrisca, chefe. Nós estamos numa época antidogmática. Esta pergunta provavelmente reflete esse pensamento. Quer ser reformado sem subscrever nada. Eu acho que nós temos que ter coragem de montar, desculpa a expressão, de cavalgar sobre os nossos do passado.
Você não pode negar o que eles fizeram, você não pode rejeitar os que eles fizeram, porque a teologia não é feita num vácuo, ela é feita na história. E nós temos que usar as pessoas lá do passado para que nós possamos trabalhar em cima do que elas fizeram. Então, tem gente que quer inovar. Não, nada de confissão, nada de credo. Até diz assim, credo em cruz, né? Quer dizer, não querem saber nada dessas coisas. Eu acho que você deve ser aberto para olhar a teologia em seu desenvolvimento histórico. Se você tiver críticas a fazer, ok. Mas você não pode simplesmente passar a régua nessas coisas e dizer não tem mais nada disso. Então, é um conselho de um homem mais velho, procura conhecer as confissões reformadas, elas são muito sérias, elas não são completas, porque algumas coisas são modernas, como o Dr. Mauro disse, algumas coisas são contemporâneas e nunca foram tratadas lá. Eu gostaria que você tivesse, se você é presbiteriano ou batista, vai nas confissões de Londres, vai na confissão de Filadélfia. Vocês presbiterianos vão para as confissões reformadas, tanto do continente quanto das ilhas. Há coisas muito preciosas e nós não podemos simplesmente desprezá-los. Então, você pode não ser um subscritor confissional, mas não deixa de olhar isto. Não despreze o que os outros fizeram, porque nós cavalcamos sobre ele, nós estamos nos ombros deles. E não há como fugir disto. Se você fugir, você vai dar um atestado de que história não é parte do seu pensamento teológico. Muito bem, gente. Queria agradecer muito a todos que estiveram conosco aqui durante esse período, estudando, ouvindo a respeito da necessidade de que a igreja permaneça sempre se reformando e que nós estejamos sempre atentos à teologia e às necessidades que temos de continuar a estudá-la, aprendê-la e crescer nela, assim como estarmos em estado de atenção e cuidado para não usar esse lema, que é um lema da pós-reforma e que sempre esteve presente aqui no nosso meio, para distorcer a igreja, distorcer a teologia e assim deformar a igreja. Queria finalizar lembrando que nós estamos aí ainda no Andrew Jumper com um processo seletivo aberto. Você pode ir lá na nossa página, o nosso curso de revitalização e multiplicação de igrejas está com processo seletivo aberto e você pode vir estudar conosco aqui no Andrew Jumper. Vai ser uma alegria, um prazer muito grande poder receber você conosco para estudar aqui na nossa escola, tá bom? Então, quero fazer esse convite para vocês e agora abro aí a palavra aos colegas para finalizar sua participação nesse momento e assim a gente poder se despedir do nosso público. Eu me dirijo agora aos... Desculpe, Leandro. Pode falar, Leandro, fica à vontade. Eu me dirijo aos pregadores que nos ouvem, sejam ordenados ou não, aqueles que lidam com o ensino na igreja. Queria lembrá-los que em 1538, Calvino foi banido do púlpito da igreja de São Pedro, em Genebra.
E ele retornaria para ali somente em setembro de 41, portanto, 3 anos depois. Quando ele subiu ao púlpito no seu retorno, ele literalmente começou no texto em que havia parado em 1538, porque ele achava importante pregar a toda a Escritura. E ele foi do começo ao fim. Ele não terminou tudo porque não teve tempo, mas ele foi um grande estudioso da Escritura Sagrada. E eu quero que você seja. E eu quero que você conheça o que ele pensou, o que os contemporâneos dele pensaram, o que os pós-reformadores pensaram, e que se resume nas confissões que apareceram. Seja um estudioso da Escritura, ensine a Escritura, porque a Igreja de Deus precisa desesperadamente de ministros da palavra, que saibam expor com fidelidade a toda a Escritura, a Escritura, a sua totalidade. Deus o abençoe. Deus abençoe a todos quantos nos ouvem e veem nesta noite. De minha parte, nada a acrescentar, apenas agradecer a oportunidade mais uma vez de falarmos, né, sobre a fé reformada, essa fé que nós tanto amamos, né, a teologia reformada, e tanto admiramos, e agradecer a Deus pela oportunidade de ser, né, como nós temos sido, propagadores, apoiadores, né, ajudando a esclarecer, a entender cada vez mais o que significa a teologia reformada. E obrigado, Mauro, também por nos convidar, né, e por dirigir aí essa live. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Muito bom, gente. Segunda-feira tem live de novo e nós vamos tratar de mais um tema pertinente à Reforma Protestante, como faremos aí todas as segundas-feiras desse mês de outubro, tá bom? E nós queremos que você esteja aqui mais uma vez conosco para compartilharmos as ideias, para crescermos, para aprendermos juntos. Que o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, aquele que de fato, nos dias de hoje, pela ação do seu Espírito Santo, traz a mudança, traz o arrependimento, convence do pecado, da justiça e do juízo, possa reformar a sua vida, o seu coração, para que você cresça no conhecimento, para que você cresça na adoração e continue a cumprir a missão. Igreja sempre tem que ser a igreja que cumpre a missão deixada por Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, uma boa semana. Nos vemos na próxima segunda-feira, se o Senhor assim nos permitir. Até lá.